aí, pronto para iniciar mais um módulo do nosso curso? Esse é um módulo rápido, teórico, nós não vamos colocar a mão na massa aqui, nem apertar, nem mexer em parafuso nenhum, apenas adquirir um pouquinho mais de conhecimento sobre a nossa bike, conhecer um pouquinho melhor os sistemas da bike. Nessa primeira aula nós vamos aprender um pouquinho mais sobre o próprio motor, de forma teórica, com palavras e não com ações. Para quem já conhece uma motorizada e já abriu esses motores, essa aula vai parecer meio sem sentido. Mas para quem não conhece, o olhar é bem diferente. Você olha para um motor desse aqui e fica cheio de dúvidas, preocupado. É um bicho de 7 cabeças, como é que nós vamos mexer nisso? Ainda nesse curso você vai ter a oportunidade de ver um motor desse desmontado. Eu vou desmontar aqui e gravar algumas aulas te mostrando como que é o motor lá por dentro. Você vai entender melhor como é o motor desmontado. Mas nessa aula eu vou falar um pouquinho a respeito de como funciona um motor. Uma das partes mais chamativas que chama a atenção do nosso olho são essas palhetas que existem aqui no motor. Essas pecinhas fininhas, cheias de espaço, e isso serve para o ar refrigerar o motor. O nosso motorzinho em 2 tempos, diferentemente de um carro, não usa-se água para refrigerar, é o próprio ar do movimento que refrigera o calor gerado pelo motor. Por isso essas janelas, essas aberturas aqui, que as peças são fininhas, existem no nosso motor, deixando ele muito bonito, mas também essa boniteza serve para refrigerar. O ar passa aqui entre essas paletas e deixa o motorzinho mais fresquinho. É através delas que o motor ganha a sua refrigeração. Olhando aqui nós podemos adivinhar o que tem lá por dentro do motor. Nós vemos uma concavidade, uma montanha. Nós adivinhamos que tem um prisioneiro descendo de cima até embaixo que une essas peças. É possível ver aqui também mais uma parte ressaltada. Lá por dentro isso é uma passagem de ar. O ar entra ali por dentro do cilindro e desce para baixo, lubrificando aqui junto com a gasolina o virabrequim. Depois você vai entender quando o motor está desmontado. E é possível observar uma parte redonda maior bem aqui no centro. Ali é que fica o cilindro, a camisa propriamente dita do nosso motorzinho. Esse cilindro é como se fosse uma seringa. Você imagina aí a parte de fora da seringa, um tubo redondo. E o pistão que existe aqui dentro do motor, é uma peça muito importante para o seu funcionamento, é como se fosse o êmbolo da seringa. Ele sobe e desce ali dentro do cilindro o tempo todo. E embaixo existe um eixo redondo e esse pistão é fixado fora de centro. Conforme o pistão desce, ele gira o eixo, conforme ele sobe, ele gira. E assim funciona o nosso motorzinho em 2 tempos. Subindo e descendo o pistão, o eixo que está aqui na horizontal acaba sendo girado pelo movimento do pistão. Aliás, é nesse sistema que funciona quase todos os motores a combustão. Não todos, existe um modelo em especial aí, um motor Wankel, motor rotativo que não tem pistão. Mas isso não entra no caso. Mas voltando aqui para a nossa motorizada, nós precisamos entender que o que traz a potência do nosso motor é o movimento do pistão dentro da camisa. O pistão ele se movimenta através da explosão do combustível. Nós temos 2 janelas especiais aqui no nosso motorzinho que servem para entrada e para saída de combustível. Na verdade, o combustível desce para dentro do nosso motor, mas ele não entra ali puro, somente a gasolina. Ele passa primeiro pelo carburador, que vai misturar o ar da atmosfera com a gasolina numa proporção correta. E só depois ele vai entrar aqui para dentro do cilindro através dessa janela, que chamamos de janela de admissão. E nós precisamos mencionar que essa mistura ar-combustível é carregado para dentro do cilindro através da pressão atmosférica. Toda vez que o pistão desce dentro da camisa, ele cria um vácuo parcial, abrindo um espaço, e a pressão atmosférica empurra a mistura aqui de ar-combustível para ser queimada ali dentro da câmara de combustão. Outra coisinha interessante é que quando o pistão desce, ele desce embalado. E existe aqui embaixo no virabrequim um contrapeso, que é a mesma força que faz para descer, ele tem para subir. Então a mesma força que o pistão vem correndo para descer, ele vai bater e subir de volta, correndo para cima. Nesse movimento de subir, o movimento natural ali do peso do virabrequim, ele comprime a missão que ele admitiu para dentro da câmara de combustão no descer. Então ele desce, suga combustível, sobe, empurra o combustível tudo para cima, esquenta, deixa pressionado. E nessa hora que o pistão está na parte mais alta aqui dentro do cilindro,
a vela de ignição solta uma faísca, uma centelha. E assim explode, o pistão vai descer novamente, soltando esse gás que já foi queimado e novamente sugando mais combustível para dentro do motor. E aí o motor começa a funcionar, embalar rapidão, rapidão, começa esse movimento doido aí, sobe e desce o pistão e seu motorzinho funciona. O engraçado é que esse motor faz esse movimento muitas vezes por minuto. Eu não tenho aqui uma RPM exata de quantas voltas esse motor dá no minuto, mas é bastante giro. Ele roda em alta rotação. E essa força que vem para a roda ela é diminuída. Nós vemos o pinhão rodar rápido aqui, mas ele passa por uma engrenagem antes de chegar na roda. E nós vemos também que o pinhão e a coroa que está ali atrás na roda tem uma diferença muito grande de tamanho. Quer dizer que a volta que a roda da bike dá é bem lerda em comparação com o eixo do motor. É por isso que esse motorzinho tem força, ele trabalha em altas rotações. Antes de passar para o outro lado, falar sobre a engrenagem e a embreagem da nossa bicicleta motorizada, falar sobre o escapamento. O escapamento ele desempenha uma função muito importante no nosso motor. Muitas pessoas pensam que o escapamento ele serve apenas para reter o barulho do motor, para não deixar o seu motor barulhento. Porque se você funcionar o motor sem o escapamento, você vai ver que o trem grita mesmo na nossa orelha, viu? É barulhento pra caramba. Mas nos motores 2 tempos, o escapamento tem uma função muito mais importante do que esta. Ele serve de válvula. É ele que retém uma parte do combustível queimado, não deixando o combustível que está entrando sair para fora antes da hora. Se você deixar um escapamento mais aberto na sua motorizada, ela vai possivelmente ter falhas. Ela é boa de arrancada, mas na hora que você não está forçando o motor, ela vai falhar pra caramba. Muitas pessoas modificam o escapamento e acaba se dando mal por causa disso. Lembrando que é possível sim trocar o escapamento original por um escapamento dimensionado, que é mil maravilha em relação a esse, mas ele precisa ser feito para motorizada. Precisa ser calculado ali o tanto que sai, o tanto que entra, o ângulo de inclinação. Então não é qualquer escapamento que funciona bem na sua bike. O motor 2 tempos é um pouco chato em relação a escapamentos. Ainda que no motor nós temos o sistema elétrico, que é formado pela bobina, pelo CDI e pela vela principalmente. Nós vamos falar melhor sobre isso em outra aula ainda desse módulo. Aqui eu virei a bike ao contrário para a gente ter acesso ao outro lado do motor. Vou te mostrar uma partezinha que muita gente fica aí pensando, o que será que é isso, hein? O que será que tem aqui dentro? Aqui nessa tampa nós temos 5 parafusos que prendem essa tampa. É uma partezinha bonita do motor, mas só pelo desenho você consegue ver. Aqui nós temos uma engrenagenzinha pequena, aqui nós temos uma engrenagem gigante, que essa engrenagem pequena transfere força para essa grandona. Aqui é o eixo do motor, aqui é a engrenagem que vai para o outro lado, que sai pelo pinhão. Nós vemos aí uma redução da potência do motor, ele gira rápido e aqui ele vai rodar mais devagar e lá novamente ele vai rodar mais devagar, por isso que a roda ela gira bem devagar em comparação ao movimento central do motor. Aqui dentro fica a embreagem da nossa motorizada e nós vamos falar melhor dela numa próxima aula. E nessa altura do campeonato eu sei que tem gente que está achando esse vídeo muito fajuto, alguma pessoa que já conhece mais sobre o assunto achando isso aqui desnecessário. Mas eu quero dizer que nós precisamos, através desses vídeos, preparar você que está assistindo a nossa aula para mexer na sua motorizada nos próximos módulos. Nós vamos desmontar tudo isso e você precisa ter um certo conhecimento sobre o que você está mexendo antes de colocar a mão na massa. Por isso que este módulo do curso é bem teórico, nós queremos te despreocupar. E eu queria te deixar com a seguinte mensagem final. Eu queria te orientar a não se preocupar em relação à manutenção dessas bikes. Você consegue, você dá conta de se virar com tudo nelas. Pode até parecer difícil a manutenção, os sistemas, mas é tudo muito simples. Depois que você conhece, fica igual a palma da sua mão. Você vai entender sobre tudo. E nesse curso nós queremos te mostrar tudo mesmo desses motorzinhos para você sair daqui preparado para ser um mecânico, um técnico de bicicletas motorizadas. Então essa aula nós terminamos por aqui, ela é bem teórica. Nas outras 3 aulas desse módulo nós vamos falar especificamente sobre alguns sistemas e acabaremos aqui, vamos colocar a mão na massa mais uma vez. Espero que você tenha gostado.